Boa noite a todos. Vamos esperar o pessoal ir entrando. Boa noite, Boa noite. bacana. Tá me ouvindo bem? Vou guardar mais um pouquinho, o pessoal ir chegando. Só testando o áudio, tá me ouvindo bem, todo mundo? Eu tô ouvindo. Pessoal, vocês estão ouvindo a gente bem? Manda um ok aqui pra gente testar o áudio. Beleza, vamos esperar só mais um pouquinho. O pessoal ir entrando. Bom, pessoal, boa noite. A gente já vai começando, né? A gente já vai começar a se apresentar, porque o assunto é muito extenso, né? E aí a gente tem muita coisa para falar, vamos já iniciando. Primeiro, eu queria me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Débora Giotti de Paula. Eu sou advogada, tenho graduação em Ciências Contábeis, LLM em Ciências Contábeis, né, Contabilidade Tributária e Direito Tributário, e sou mestre em Direito pela Universidade Católica de Petrópolis. Hoje a gente está com o Gabriel aqui, ele vai se apresentar, que vai participar aqui da nossa live. Bom, gente, boa noite a todos. Meu nome é Gabriel Gervason, sou advogado, sou pós-graduado em Direito Constitucional e Direito Tributário e sou mestre em Direito Tributário pela UERJ. Bom, gente, a nossa live, né, a gente está seguindo aquela programação de toda quinta-feira, às 7 horas, a gente fazer uma live, principalmente dessas mudanças que estão acontecendo durante o Covid-19, né, o coronavírus. E hoje a gente vai tratar especificamente das medidas tributárias, né? Na semana passada a gente falou das medidas trabalhistas e previdenciárias, que foram bastantes mudanças também. E hoje a gente vai falar um pouquinho da parte tributária. Então vamos lá, né, gente? Desde que foi decretado o estado de calamidade lá no dia 20 de março, o governo ele passou a editar uma série de atos normativos, com o objetivo de tentar manter a continuidade das empresas, né? Como a gente sabe, as empresas, a maioria dos municípios decretou o fechamento das empresas, ou da maioria delas, né? Quase todos os segmentos foram fechados, e isso afetou no faturamento das empresas. Então, o governo, pensando nisso, editou uma série de atos normativos para tentar dar um fôlego para o contribuinte, até para ele tentar melhorar ali seu fluxo de caixa, melhorar a sua situação. E como que ele fez isso, né, na parte tributária? Na parte tributária, ele fez isso a partir da postergação de algumas obrigações, tanto obrigações principais, né, que são a do pagamento do tributo em si, quanto das obrigações acessórias, que são as obrigações de entrega de declaração. Então, para a gente orientar a todos nesse momento, né,
que inclusive assim está tendo muitas notícias, um grande acúmulo de informação. Normalmente essas notícias ou elas são vagas ou até mesmo incorretas. A gente chega a ler notícias que falam incorretamente o que está disposto numa MP, numa portaria. Então a gente decidiu fazer essa live de uma forma bem objetiva, falando de todas as mudanças, das principais, né, delas, que teve no âmbito tributário durante a decretação do estado de calamidade pública. Então, eu vou passar agora para o Gabriel, para ele iniciar nosso bate-papo. Bom, gente, boa noite a todos. Obrigado por estar aqui assistindo a gente 7 horas da noite, né, falando um pouco sobre direito tributário. E antes de eu começar aqui a abordagem do que a gente vai conversar, eu quero fazer 2 observações. A primeira delas é quanto à nossa conversa hoje. Ela não vai ser uma palestra, não é uma aula, não é um seminário, é uma conversa. Então, por favor, participem com a gente, mande suas perguntas, suas respostas, ponderações aqui, a gente vai vendo. Como é a minha primeira live, eu posso ficar um pouco perdido aqui nas pessoas que vão entrando e conversando, mas a Débora vai me ajudando um pouquinho aqui, eu vou vendo aqui o que aparece e se por acaso eu perder alguma mensagem, me desculpe. E a segunda observação é, na realidade, um puxão de orelha com vocês, com todo mundo. Nessa situação que a gente está vivendo, tem um excesso de informação. A gente vê informação hoje em dia só sobre o Covid, seja na questão de saúde pública, econômica e também na produção legislativa. E com isso, o que tem acontecido? A mídia tem feito várias e várias notícias, informações, a gente recebe até e-mail de várias milhares de empresas que a gente cadastra, até outras que a gente não sabe nem de onde vem, com informações sobre diferimento tributário, né, do pagamento de tributos, redução, etc. O que eu quero atentar a vocês é que vejam exatamente a norma. O que teve alteração? Porque muitas vezes a matéria jornalística, ela às vezes não traz, mesmo com uma boa intenção, mas não traz a realidade, ela erra. E muito mais também os e-mails que a gente tem recebido. Tem e-mails bons, excelentes, mas também tem alguns e-mails que a gente recebe como se a pessoa tivesse encontrado, às vezes, um pote de ouro, né, no final do arco-íris, querendo vender um mapa. Então, tomem cuidado com isso. E aqui também, o que a gente conversar hoje, a gente vai falar qual foi a alteração normativa, e vocês, se interessar, anotem qual que é, vão lá, leiam o seu conteúdo e depois vejam se aquilo não teve alteração posterior, porque hoje em dia está mudando tudo de um dia para o outro. A gente acorda com uma medida provisória, dorme com outro decreto, toda hora tem alguma alteração, tá bom? E a nossa conversa hoje vai ser bem objetiva, não vai ter, pelo menos eu vou evitar ao máximo o juridiquês. Se tiver um pouco a mais, desculpe. Mas a gente vai tentar falar mais objetivamente qual foi a alteração legislativa e também o que isso impacta na vida de vocês. Bom, para começar isso, acho que a gente tem que dar um passo atrás do que essas alterações normativas de hoje. Por quê? A gente teve várias alterações em respeito a essa Covid. Mas antes, a situação já era evidenciada por todos, né? O estado de calamidade pública, mesmo que não decretado, já era vivenciado por todo mundo, vários fechamentos de empresas, etc. E não havia nenhuma medida do governo alterando o prazo de tributos, reduzindo alguma carga tributária. Então, vários contribuintes, vamos dizer assim, ressuscitaram uma portaria antiga, a portaria do Ministério da Fazenda 12 de 2012, em que tratava exatamente disso. Quando há decretação de estado de calamidade pública em algum estado, tinha essa portaria que permitia o diferimento dos tributos federais. Então, com isso, várias pessoas começaram a entrar no judiciário pedindo, principalmente por mandado de segurança, pedindo eliminar, ou seja, um pedido antecipado, nesse caso, para que tivesse o diferimento do tributo, seja 30 dias, 60 dias, 90 dias, 180 dias, já de tudo. E, além dessa portaria, utilizavam outros argumentos, como fato do príncipe, caso fortuito força maior, capacidade contributiva, a ausência dela, já que a produção estava parada, ou o negócio estava parado. Então, assim, a gente tinha vários argumentos antes dessas alterações legislativas que a gente vai tratar daqui a pouco. Os argumentos da portaria, da aplicação da portaria, não me agradavam muito, não me convenciam tanto, porque ela foi uma portaria de 2012, que foi no contexto daqueles alagamentos que a gente viveu aqui no Brasil, vários estados passaram por várias situações caóticas, e foi naquele contexto. Tinha o artigo 3º dessa portaria que fala que é necessária uma regulamentação e etc. Apesar de existir bons argumentos contra ela, na minha opinião, não eram tão bons assim, mas respeito à opinião contrária. Mas o fato é que com essas liminares, vários contribuintes tiveram diferimento, ou seja, a prorrogação do pagamento de tributos. Vários juízes deferiram isso em primeira instância,
Várias dessas decisões também foram negativas, ou seja, não deram favoráveis ao contribuinte, e também as favoráveis foram revertidas, e muitas vezes na segunda instância, ou seja, no tribunal. Mas, passando a esse cenário, às vezes, antecipado um pouco do que acontecia para vocês, porque saiu muitas notícias a respeito, a gente vai agora na situação atual, ou seja, quais foram as alterações legislativas, bem objetivamente, que ocorreram agora por conta do Covid-19, tá? A primeira delas foi em relação ao Simples Nacional. O Comitê Gestor do Simples editou uma resolução a 152, dando diferimento dos prazos dos tributos federais do Simples. Então, aqui não abarcava os tributos estaduais e municipais, só os federais. O que aconteceu? Prazo, aqui eu vou pegar minha cola, aqui, os prazos que são vários e várias alterações, a competência de março, abril e maio do Simples, que deviam pagos em abril, maio e junho, teve diferimento de 6 meses, ou seja, passou a ser pago em outubro, novembro e dezembro, ser devido em outubro, novembro e dezembro. Logo depois, alguns dias depois, isso em 3 de abril, saiu outra resolução, a 154, do Comitê Gestor do Simples, estendendo esse diferimento, abarcando não só os tributos federais, mas também ICMS e ISS, mas com prazo um pouco distinto. Do que ter esse diferimento de 6 meses, teve de 3 meses. Então, os tributos que deveriam ser pagos em abril, maio e junho passarão a ser pagos em julho, agosto e setembro. E também aqui, nessa alteração da resolução 154, previu também o Simples Nacional do meio, com os mesmos prazos do diferimento do Simples Nacional na parte federal. Então, pagamento em outubro, novembro e dezembro. Então, aqui cabe 2 observações. A primeira delas é que quem pagou ou que sabem apagar dentro do prazo que era regulamentado anteriormente é possível, não tem problema, mas não vai poder ter a compensação posterior ou restituição desses valores. Tá? Pode parecer estranho falar que vou pagar sem ser nesse prazo, mas muitas empresas têm decidido pagar no normal, pois tem fluxo de caixa possível e a conta vai ser paga lá na frente. Não está tendo uma isenção, uma redução, nada disso. Então, lá na frente, na competência que foi diferida, vou ter que pagar, às vezes, 2 guias. E para não ter, às vezes, essa situação que a gente vive de não saber quando acabará, muitas empresas, com, às vezes, uma questão financeira um pouco mais saudável, apesar da crise, têm optado por pagar antecipadamente, sim. Né? Antecipadamente, ou vamos dizer assim, no vencimento que era antes desse diferimento, tá? Outra observação a respeito disso é que não houve diferimento sobre os parcelamentos. Ou seja, uma empresa que tem parcelamento de débito do Simples, ela vai ter que pagar no prazo que era normal. Não teve diferimento quanto a isso. Então, tributos de apuração, março, abril e maio, teve diferimento. Né? O que é para pagamento em abril, maio e junho. Agora, parcelamentos de débitos tributários dentro do Simples não teve. Tem que pagar na data normal, tá bom? Do Simples era só isso quanto ao diferimento dos tributos. A Débora vai comentar agora um pouquinho sobre as declarações a respeito. Na verdade, né, a gente teve essas resoluções, mas na ordem prática ainda não tem funcionado tão bem. Isso porque a gente ainda está precisando de um ato declaratório que está para sair, né? Um ato declaratório executivo da Secretaria Especial da Receita Federal. Esse ato declaratório ele vai orientar qual vai ser o procedimento a ser adotado, a parte operacional mesmo, da emissão dessas guias. Já era para ter saído, ainda não saiu, e a gente está aguardando. O que tem acontecido no sistema? Os ajustes nos sistemas, em virtude da prorrogação dos tributos federais no âmbito do Simples, né, porque teve a prorrogação dos tributos federais, conforme essa resolução 152, eles ainda estão em andamento. Então, o que está acontecendo, gente, na ordem prática? Ao invés de emitir 2 guias, que seria o correto, que a resolução alterou, seria uma guia para o ICMS e o ISS, com vencimento em 20 de julho, e outra guia para os tributos federais, com vencimento em 20 de outubro. Só que isso não está acontecendo. No sistema, eu só consigo emitir uma guia com todos esses tributos, então está incluído o federal, o estadual e o municipal, e o vencimento para o dia 20 de julho. Então, o que a gente tem orientado aos nossos clientes, né? O ideal é que os clientes que queiram se beneficiar dessa prorrogação, principalmente a federal, de esperar a atualização do sistema, de sair esse ato declaratório e ter a atualização do sistema, porque aí a gente vai conseguir emitir direitinho as 2 guias em separado. Mas caso o contribuinte ele não queira esperar, ele já queira fazer esse pagamento,
ele pode também fazer a emissão do DAS avulso, lá no portal do Simples Nacional. Esse DAS avulso relativo ao ICMS e ao ISS. Porque esse está correto, né? Aí você consegue fazer o pagamento no dia 20 de julho. A gente não está recomendando esse procedimento, né? Estou informando aqui a título mesmo para as pessoas saberem, mas a gente não recomenda. Por quê? Porque esse é uma forma de você completar manualmente. Então, o risco de ter um erro é muito grande. Isso pode gerar um pagamento a maior ou até a menor. Então, o contribuinte pode errar e fazer um pagamento maior ou a menor. Então, assim, a recomendação mesmo, e seguindo o que a própria Receita está orientando, é que se aguarde um pouquinho, porque vai atualizar o sistema, vai sair esse ato declaratório, e o contribuinte ele vai conseguir pagar essas guias em separado. É bem o que o Gabriel falou, depende da realidade da empresa. A gente tem cliente que está preferindo pagar agora, não quer se beneficiar dessa prorrogação, porque sabe que lá na frente, com esse tanto de prorrogação, vai chegar um mês de agosto, vai chegar um mês de outubro, mês de julho, ele vai se enrolar. Então, assim, isso é a gente dá a opção para o cliente decidir. Se o cliente ele quer fazer o pagamento, a gente já emite a guia, ele paga tudo de uma vez só, os tributos federais, estaduais, municipais, numa única guia. Agora, se ele quer se beneficiar dessa prorrogação, o ideal é esperar um pouco. Assim que sair a atualização do sistema, a gente consegue emitir essas duas guias. Lembrando que CMS e ISS para o dia 20 de julho e os tributos federais lá para outubro, para dia 20 de outubro, tá? Além dessa prorrogação dos tributos no Simples Nacional que o Gabriel falou, a gente teve a prorrogação de algumas obrigações acessórias. É importante lembrar que são algumas. Tem algumas pessoas que estão confundindo e achando que houve prorrogação de todas as obrigações acessórias, e não foi. As únicas obrigações acessórias que foram prorrogadas foi a DEFIS e no caso do DANS-CIMEI. Essas duas foram prorrogadas. Agora, PGDAS, DESTIDA, Sintegra, recolhimento de recomposição de alíquota, diferença de alíquota, não houve até o presente momento, né? Pode ser que daqui a pouco tenha uma prorrogação, a gente a todo momento está mudando, mas até o momento não houve prorrogação. E essa prorrogação da DEFIS e da DANS-CIMEI, elas poderão ser transmitidas até o dia 30, poderão ser cumpridas até o dia 30 de junho. Então, também é uma forma aí de dar um fôlego para as empresas, né? Muitas delas estão ali sem o administrativo também, a questão da contabilidade, muitos trabalhando home office, algumas empresas com menos funcionários. Então, isso tudo o governo ele fez para tentar adaptar essa realidade que a gente está vivendo e tentar dar esse fôlego para o contribuinte, para o empresário, justamente pensando na continuidade das empresas. Então, no Simples Nacional foram essas, vamos dizer, as medidas tributárias que o governo trouxe para o empresário. Se alguém tiver alguma dúvida, né, do que a gente já falou agora do Simples Nacional, pode mandar a pergunta aí que a gente vai respondendo aos poucos. Aí eu vou passar a bola para o Gabriel agora que vai falar. Pode falar. Então, aqui eu estou vendo, se não perdi nenhuma, algumas dúvidas a respeito do Simples. Tentando, aqui a Pri perguntou nossa opinião a respeito desse cenário, né? Se é uma boa solução fazer tais parcelamentos ou não, etc. Eu vou falar minha opinião primeiro, depois, né, a Débora fala dela. Mas é o seguinte, primeiro eu vou deixar claro, não houve parcelamento, tá? Nenhuma medida quanto ao Simples foi relacionada a parcelamento. Então vamos separar duas situações. A primeira foi diferimento, ou seja, uma prorrogação. Eu mudei a data de vencimento do tributo, que seria agora em abril, maio e junho. Eu passei 6 meses para frente na questão dos tributos federais, que são no Simples, e dos estaduais e municipais, daqui a 3 meses. E o do MEI, daqui a 6 meses também. O parcelamento que a gente tocou no assunto aqui, é que eu percebi que tem muita gente com essa dúvida, clientes, etc., ficam questionando, é o seguinte. Existem empresas que têm débitos, né, há anos, por exemplo, do Simples Nacional, e fizeram parcelamentos. E tem a parcela sobre esse débito, paga todo mês. Sobre esse parcelamento já feito antigamente, pode ter sido há 1, 2 anos, enfim, não importa a data, já feito antigamente, a gente não teve diferimento, ou seja, não teve uma prorrogação do prazo da parcela. Então, se a parcela vence, por exemplo, esse mês, ela deverá pagar esse mês, não teve diferimento quanto a isso, tá? Então, assim, essa questão do respiro financeiro que a Valéria bem colocou aqui, é um respiro financeiro,
Mas lembrar que, assim, a conta vai chegar, vai ter que pagar lá na frente. Então, assim, para fazer fluxo de caixa, simplesmente necessitar, é interessante, sim, utilizar esses prazos diferidos, pagamento e vencimento lá. Mas lembrando que, na época, vão ser duas parcelas, né? De duas competências distintas, não só uma. Exatamente. A gente tem que sempre, o empresário vai ter que pensar, fazer essa conta e ter o caixa disponível naquela época para pagar essas duas parcelas, tá bom? E quanto ao É, parcelamento, pôr bem na cabeça, até porque eu vi que realmente é uma questão que muita gente está tendo essa dúvida, é que não houve nenhuma medida até então sobre parcelamento de débitos tributários do Simples Nacional, diferente do que a gente rotineiramente já conhece, tá? Nenhuma medida extraordinária, tá bom? Débora? Respondendo a sua pergunta, né, do ponto de vista contábil, vendo na empresa de contabilidade a realidade dos nossos clientes, a gente tem clientes de todos os tamanhos e de todos os segmentos. Então, às vezes, um cliente que é do segmento de farmácia está numa época que está ótima para ele, ao mesmo tempo o comércio está horrível, está fechado, não está faturando. Então, a gente sempre fala, né, que tem que o empresário, ele, melhor do que ninguém, sabe a realidade da empresa dele. Então, ele tem que ver nesse momento se realmente vale a pena essa prorrogação, porque muitas das vezes, né, ele está lá com os funcionários, ele precisa pagar folha de pagamento, precisa rescindir contrato, e talvez esse seja o fôlego que ele precisa, utilizar isso e priorizar ali talvez o pagamento dos empregados. Mas isso ele vai ter que ver com a realidade da empresa dele, lembrando sempre que é bem o que o Gabriel falou, não houve um parcelamento, não houve uma isenção, não houve nada disso. Então, essa conta vai chegar. E com esse tanto de prorrogação, o segundo semestre, né, a gente vai ver durante o bate-papo aqui, o segundo semestre vai ser basicamente para o contribuinte pagar tributo. Então, ele tem que pensar bem se no segundo semestre, mesmo voltando às atividades, se ele vai ter o faturamento suficiente para pagar isso tudo de uma vez, né? Exatamente. Pode Bom, continuar. gente, agora, saindo do simples, indo para as empresas de lucro real e lucro presumido, a gente também teve uma medida de diferimento desses pagamentos de alguns tributos, tá? Aqui a gente vai falar do PIS/PASEP, da COFINS e das contribuições previdenciárias, tá? A gente teve diferimento também disso, e aqui, só um parênteses, essa portaria que tratou disso é a portaria 139, tá? Da Receita Federal de 3 de abril desse ano. E ela é o que mais se aproxima, talvez, daquela portaria 12 de 2012, que é o que eu comentei bem no início, que muita gente utilizava ou ainda utiliza em algumas questões de processos judiciais, tá? Então, aqui, a diferença a gente vai ver que aqui não tratou de todos os tributos federais. Lá, em tese, seriam todos. Aqui, o que acontece? O PIS, a COFINS, o INSS, na parte patronal, ainda que não inclui, atenção, não inclui o INSS devido sobre a parcela que é deduzida da folha de pagamento do empregado. Então, o INSS patronal, a contribuição patronal, ela tem esse diferimento que a gente vai conversar. O INSS, que é o deduzido da folha, ou seja, a parcela do empregado, que você paga como responsável tributária, essa não tem diferimento. Você vai ter que pagar nas mesmas datas de sempre, tá bom? Então, Isso é importante, que é PIS/COFINS, uma dúvida muito comum dos clientes. É só o exatamente. INSS patronal. É importante destacar isso. Exatamente. E, então, PIS/COFINS, INSS patronal e INSS do empregador doméstico, a gente teve diferimento. Ou seja, as competências que seriam de março e abril, que são pagas em abril e maio, né, elas passarão a ser pagas em agosto e outubro. Ou seja, não tem uma sequência aqui. Aqui a gente vai ter agosto, pula setembro, paga outubro. Então, o que seria pago em abril, a gente paga em agosto. O que seria pago em maio, a gente vai pagar em outubro. Tá? Aqui a gente também tem algumas observações. Tá? Quais são elas? O PIS e a COFINS, quando a gente fala, é aquele apurado normalmente, né, mensal, aquela apuração mensal. Por que isso? Tem sido noticiado que o PIS e COFINS tem diferimento. Não é todo o PIS. Caio, estão me ouvindo? Travou. Fala de novo. Travou. E fala mais alto, que o pessoal tá reclamando do áudio. Tá ruim o Talvez por causa áudio, do gente? fone. O pessoal tá Talvez o fone reclamando. aqui, qualquer coisa eu tento trocar, tá? É o seguinte, então a gente teve diferimento, né, dessas datas que eu falei, essa aí vocês pegaram, né? Do PIS/COFINS, INSS patronal, não a parte do empregado, e INSS do empregador doméstico, tá? Nessa portaria 139. O que acontece? Muita gente tem achado
que o PIS/COFINS todo foi prorrogado. Não foi, tá? Esse é o da apuração normal. Tentar falar um pouco mais alto, se piorar eu tento trocar de fone, tá bom? Vocês vão falando. O que acontece? O INSS, voltando aqui então, o PIS/COFINS, quando a gente fala aqui, não foi todo. Aquele é apuração mensal, tá? Por que eu falo isso? Tem alguns casos, a gente até cuidou de alguns agora, do PIS/COFINS importação, tá? Quando eu importo um bem, eu no desembaraço aduaneiro tenho que pagar alguns tributos, e entre eles o PIS/COFINS importação. Esse é pago no desembaraço aduaneiro, tá? E, com isso, esses tributos do PIS/COFINS nessa espécie não foi diferido, não teve prorrogação nenhuma. Para tentar agora algum diferimento, alguma coisa, era necessário uma medida judicial. Se vai ser deferido, se não vai ser deferido, a gente não tem notícia ainda sobre esse assunto, tá? Mas, atualmente, o que se tem, assim, como medida administrativa, uma legislação apurada mensalmente. Por isso a importância que eu falei no início, de pegar a portaria e lê-la, ver o que está realmente compreendido e o que não está, tá bom? Essa é uma das observações. A segunda é o seguinte, não foram todos os tributos federais que foram diferidos, teve essa prorrogação. Por quê? O imposto de renda da pessoa jurídica não foi, nem a contribuição social sobre o lucro líquido, tá? Então elas continuam no prazo normal. Até agora, pelo menos aqui que a gente fala, né, de Minas Gerais, a cidade de fora, a gente não tem notícia nenhuma de diferimento. Tem boatos, notícias reais de prorrogação do ICMS eu ainda não vi, tá? Posso estar enganado, posso saber disso, mas por enquanto ainda não conheço nenhuma, pelo menos até a gente entrar aqui na live. Pode ser que agora surgiu alguma e a gente ainda não sabe. Quanto ao município de Juiz de Fora, não há uma medida legislativa ainda com diferimento de tributos, tipo IPTU, ISS, etc. Mas ontem, um projeto de lei foi encaminhado pelo Executivo à Câmara, tá? Sobre o diferimento do pagamento de IPTU, ISS e parcelamento das nossas recentes anistias que estão compreendidas também. O que está prevendo esse projeto de lei, tá? Que as competências dos tributos de abril, maio e junho, ou seja, que forem vencendo durante esses meses, as parcelas que foram vencendo durante esses meses, não terão multas e juros se pagas até 31 de julho, 31 de agosto e 30 de setembro, respectivamente, tá bom? Mas, repito, isso é um projeto de lei que está na Câmara, provavelmente vai ser aprovado nos próximos dias, mas ficar atento a essa atualização, tá bom? Mais alteração que a gente teve, que alterou essa portaria 139, é a portaria 150, tá? Do Ministério da Economia, que além de manter tudo que a gente conversou agora, ela estendeu a previsão de diferimento para abarcar também as contribuições previdenciárias incidentes sobre a receita bruta, tá? Então elas também vão ter os mesmos diferimentos, ok? Vou comentar? Uma dúvida que é muito comum dos clientes, e aí você, como advogado atuante, pode responder, é se a minha empresa ela quiser a prorrogação de outros tributos que não estejam dentro dessa portaria. Tem alguma medida judicial que eu possa tentar entrar, alguma coisa que eu possa fazer? Então, aqui a gente está conversando, né, das medidas legislativas, o que ocorreu de mudança legislativa, né, o que tem previsão já que pode ser utilizada, tá? Não quer dizer que vai continuar assim, pode ser alterada amanhã, depois de amanhã, pode mudar, largar, e a gente sabe que no Brasil, infelizmente, a nossa previsibilidade, ainda mais no direito tributário, não é tão alta, né? A gente sofre de uma insegurança jurídica muito forte. Mas as questões que não estão sendo abarcadas aqui, é sinal que elas não tiveram até então alguma mudança legislativa. Para isso, caso o contribuinte entenda que é necessário um diferimento do tributo dele, tudo, é necessário consultar seu contador e principalmente seu advogado nessa matéria, porque vai ser necessário ingressar com uma ação judicial para ver a possibilidade de um diferimento. Mas aqui eu tenho um alerta. Eu não acho que são todos os casos que vão ter diferimento. O Poder Executivo já se manifestou a respeito da posição dele, do que é necessário, né, diferir ou não. Então o Judiciário vai olhar isso com mais reticências. Ou seja, ele não vai olhar de uma forma proativa, de querer fazer mais uma ação, abarcando uma situação que não foi prevista pelo Executivo e também das normas aqui. Então, assim, a situação para isso acontecer, na minha visão, que é necessária uma situação diferente do normal. Todas as empresas, salvo pequenas exceções, pequenos setores mesmo, não estão passando por dificuldades econômicas. O comércio parou, o mundo, parou. Então a circulação financeira também está muito, muito deficitária.
Então a gente não tem uma medida utilizada assim, judicialmente, falando na situação que é corriqueira a todo mundo, por que será abarcado aquele contribuinte? Então, assim, esse é meu alerta, porque eu vejo muita gente procurando, querendo entrar com medidas judiciais para o diferimento de tributo, às vezes consegue em primeira instância, tá? Mas aquilo pode ser revertido e provavelmente será em segunda instância. E isso faz o quê? Quando cai uma liminar, eu tenho que pagar aquele tributo, sem ter previsibilidade de caixa com juros. E se for municipal estadual, possivelmente ainda eles vão incluir a multa, tá? Então, assim, às vezes, aqui desculpa a palavra, mas é um tiro sair pela culatra. Então, tem que ser bem conversado, bem previsto os riscos inerentes a isso e também a possibilidade de êxito. Então, repito, a situação para cada um tem que ser bem, vamos dizer, um colorido diferente. Não pode estar na mesma relação que todas as empresas, infelizmente, estão passando por uma dificuldade. Bom, exatamente. Além da prorrogação, né, como bem disse o Gabriel, desses tributos federais, PIS, COFINS, INSS patronal, importante falar, INSS do empregador doméstico e contribuições previdenciárias incidentes sobre a receita bruta, teve essa prorrogação, está previsto em portaria, tudo certo. Como que está sendo operacionalmente? Até o presente momento, o Cicalc, né, que é o programa que utiliza para emitir essa guia, ele não foi atualizado. Então, mais ou menos o mesmo problema que a gente está enfrentando com o Simples. Então, ele ainda está gerando a guia com o vencimento habitual, vencimento normal desses tributos. Então, o contribuinte que queira pagar utilizando essa prorrogação da portaria, ele tem que aguardar um pouco, a gente tem que esperar atualizar esse sistema, o Cicalc, para a gente conseguir emitir essa guia. Então, assim, a gente como empresa contábil, as únicas guias que a gente está emitindo são para os clientes que não desejam se beneficiar dessa prorrogação. Os que querem se beneficiar não tem outra alternativa a não ser aguardar essa atualização, que eu acredito que vai sair agora, na semana que vem ou na próxima. Além disso, gente, tivemos então a prorrogação dessas obrigações principais, né, do tributo em si, e a gente também teve a prorrogação de algumas obrigações acessórias para essas empresas do lucro real e presumido. Foram todas as obrigações acessórias? Não, não foram todas. Foi somente a DCTF, é importante frisar, e a ECF contribuições. Tem gente achando que é tudo, não é. DCTF e FD contribuições. No caso da DCTF, né, que ela tinha que ser transmitida até o 15º dia útil dos meses de abril, maio e junho, elas foram transferidas para o 15º dia útil do mês de julho. Então, elas podem ser transmitidas até essa data do 15º dia útil do mês de julho. No caso da EFD contribuições, originalmente prevista para ser transmitida até o dia 10, né, até o dia 10 útil do mês de abril, maio e junho, foram transferidas para o 10º dia útil do mês de julho. Então, é importante a gente frisar isso. Agora, muitos clientes perguntam, como é que ficou a questão de DAP, SPED fiscal, apresentação do E-Social, GFIP, DCTF Web? Embora seja uma dúvida mais dos próprios contadores, né, que são as obrigações ali acessórias. Não houve, até o presente momento, nenhum tipo de prorrogação. Pode ser que ainda aconteça, porque, como o Gabriel falou, está sendo essas mudanças, inclusive de madrugada, a gente acorda de manhã com uma mudança, está tendo essas sessões aí noturnas, então pode ser que de manhã a gente acorde com alguma novidade. Mas até o presente momento, pessoal, só DCTF e a FD contribuições. Uma outra prorrogação que teve, foi muito divulgada, porque essa interessa a todos nós, é a declaração de imposto de renda. Declaração de imposto de renda foi prorrogado para o dia 30 de junho. Como empresa contábil, a gente fala, né? Não deixar para a última hora. Não é porque houve essa prorrogação, assim como era 30 de abril, né? E normalmente todo mundo deixa para a última hora, a gente sempre orienta, né? Já ir aos poucos, separa os documentos, não deixar para o dia 30 de junho. Possivelmente não vai haver mais prorrogação, eu acredito que essa seja a data final. E é importante a gente não deixar isso tudo para a última hora.
E além disso também houve a prorrogação para o dia 30 de junho da declaração final de espólio e da declaração de saída definitiva do país. Então, essas 3 declarações, tá? Incluindo aí o imposto de renda, vale frisar, pessoa física, foram transferidas para o dia 30 de junho. Podem ser declarados até o dia 30 de junho. Beleza? Pessoal, se vocês tiverem dúvida, pode ir mandando aqui que a gente vai respondendo aos poucos. Mas o que a gente teve de mudança? Então, antes, dá um oi aqui pro pessoal que eu estou vendo aparecer aqui, Rafael Pontes, Gustavo, Marcelo Leal, meu colega de mestrado, muita gente querida aqui, legal ver isso. Bom, mais alteração que a gente teve foi em relação ao IPI e ao imposto de importação, que teve redução para alíquota zero até 30 de setembro, se eu não estou errado, isso mesmo, 30 de setembro, para alguns produtos listados nessas medidas legislativas que eu vou falar quais são, com alíquota zero para produto médico e hospitalar relacionados ao Covid-19. Então, aqui, só para... E farmacêuticos também, né? Isso, exatamente. Quem quiser anotar aqui o medida legislativa é o seguinte: o decreto 10.285, alterado, né, incluído mais alguns itens pelo decreto 10.302, que teve a alíquota zero do IPI, e a resolução 22 do Ministério da Economia, que trouxe a alíquota zero do imposto de importação. Aqui é importante dar só um detalhe, tá? É o seguinte, isso aqui importa muito a farmácias, principalmente indústrias médicas, farmacêuticas, hospitais, enfim. Foi noticiado, né, e a medida foi por conta disso, de uma redução de IPI e de imposto de importação com alíquota zero para esses produtos, né, médicos hospitalares relacionados ao Covid-19. Mas fato é que não tem relacionado uma finalidade princípio do que eu vou utilizar aquele produto. O que isso quer dizer? Quer dizer que uma empresa, por acaso, adquira aquele produto listado nessa anexo desses decretos e resolução que eu falei, compra esse produto, né, tem a produção desse produto, importe esse produto, e não utilize para o Covid-19, diretamente Covid-19, ela também terá alíquota zero, tá? Então, assim, a legislação foi feita visando o combate ao Covid-19, mas não quer dizer que só terá alíquota zero quem utilizar esses produtos diretamente ao Covid-19, tá bom? Alguma dúvida quanto a isso, pessoal? Foi claro? Bom, já que ninguém se manifesta, vou passar aqui adiante. Mais uma alteração que a gente teve, isso aqui é importante para quem tem contrato, etc., foi a alíquota zero de OF crédito, tá? Que fez? Os contratos, né, relacionados com tem a incidência de OF crédito entre 3 de abril e 3 de julho também terão alíquota zero, tá? Que isso quer dizer? Quem tem, às vezes, um contrato... desculpa, uma observação antes. Aqui é o IOF crédito. O IOF câmbio, muita gente está acostumado até por questão de troca monetária para viajar, apesar que ninguém vai viajar por hora, ou contratos que têm relacionado ao IOF câmbio. O IOF câmbio não teve redução alguma. O que teve foi o IOF crédito, visando um aumento de crédito para as empresas nesse momento difícil. Então, qual que é a nossa orientação aqui? Se você tem um contrato de empréstimo, um factoring, né, porque essas empresas também estão abarcadas, que seja recorrente, ele deverá ser, vamos dizer assim, aditado, renovado posteriormente, tentar o adiantamento dessa renovação para aproveitar esse OF crédito, ou seja, esse OF crédito reduzido, né? O que acontece? Por exemplo, se eu tenho um contrato que vai vencer, por exemplo, em outubro, será que não é possível a gente adiantar essa renovação do contrato para até 3 de julho e aproveitar esse OF crédito zerado? Isso é bem interessante para as empresas pensarem, tá bom? Gabriel, é importante frisar o período, né? Que pode abarcar. Sim. Fala aí de novo para eles. Então, o período é o de 3 de abril a 3 de julho, tá, desse ano. Óbvio, pode ter prorrogação posterior, tudo, mas hoje é previsto essas datas. O decreto que trouxe isso é o 10.305, tá? De 1º de abril. Estou vendo aqui uma pergunta do Alexandre, que um cliente questionou ele se é possível postergar a recomposição de alíquota, né? Provavelmente você está falando de recomposição de alíquota do Simples Nacional, aqui de Minas Gerais, talvez, né? Uhum. Porque tem outras questões sobre recomposição de alíquota. Vamos tratar sobre essa recomposição de alíquota do Simples Nacional em Minas.
Não tem nenhuma previsão quanto à recomposição do Simples Nacional, na recomposição, né? Por quê? As previsões que a gente teve foi relacionada à parcela do Simples, tá? Foi a primeira previsto pela resolução 152, os Simples Federais, e a 154, do ICMS e o ISS. Aí eu estou falando do ICMS e o ISS incidente na apuração do Simples, aquela apuração conjunta, tá? Essa recomposição da alíquota, ela é relacionada com uma imposição do Estado, não é relacionada à imposição do Simples pelo Comitê Gestor, então ela não tem gerência sobre isso. Para ter um diferimento, não há previsão normativa ainda. Pode ser que venha. Mas, atualmente, se tiver algum diferimento quanto a isso, é necessário ingressar com uma medida judicial para este ano, tá? E eu não tenho notícias a respeito Eu desse também não. diferimento ainda, tá? Sobre o simples funcionamento de algum liminar definido, alguma coisa do tipo. Ainda não vi nenhum caso concreto. Se alguém até viu, pode comentar embaixo para a gente saber. Tá bom? Não tenho nem ouvido falar assim nessa possibilidade. Bom, continuando aqui, voltou. a gente também continuando aqui, a gente também tem a redução da contribuição obrigatória do Sistema S, ou seja, aquela contribuição para o SESI, Senai, etc. Tá? Teve uma medida provisória, 932, de 31 de março, ela reduziu a metade essas alíquotas. Então, a alíquota que tinha até 2,5, só que então vai ser 1,25 e assim sucessivamente. Tá? Tem lá o cálculo com todas as alíquotas que serão incididas, tudo 50%. Essa redução de alíquota vai incidir nas contribuições dos meses de abril, maio, junho de 2020. Pode ser que tenha prorrogação quanto a isso? Pode ser, a gente não. Travou. Gabriel, travou. Travou tudo. Dá uma travada Volta aí, de agora acho que novo voltou, né? na questão. Tá, eu vou falar Volta isso tudo tudo porque novamente. travou bem. Tá, então vou voltar aqui no Da Sistema S, contribuição. tá? Isso, contribuição do Sistema S, para o SED, Senai, etc. A medida provisória 932 reduziu a metade a alíquota incidente sobre essas contribuições nas competentes de abril, maio e junho, tá? E o que isso representa? Isso, para o Ministério da Economia, né, fez uma apuração, pode parecer pouco, né, redução só de 50% dessas contribuições, não a alíquota zero, igual a gente viu com os outros tributos aqui, e também esse período só de 3 meses, de acordo com a economia, de 2,2 bilhões de reais para o... Travou de novo. A internet aqui hoje não está tão boa, né? Infelizmente, todo mundo usando, está caindo. Deixa eu ver se eu consigo alterar a internet do celular. Tá travado. Voltou agora? Vamos ver se assim fica Acho que melhor. agora vai melhorar. Voltou. Tá bom. Então, assim, talvez sendo redundante pela terceira vez, mas devido a essa queda da internet, eu vou repetir essa questão do Sistema S para também não sair em branco, tá? Teve essa medida provisória, 932, que reduziu 50% a alíquota do Sistema S, ou seja, para SES, Senai, etc. Tá? Nessa portaria, nessa medida provisória, tem o rol lá com a alíquota atual, que será para abril, maio e junho. Mas é a metade do que era antes, tá bom? Isso, de acordo com o Ministério da Economia, representa uma economia de 2,2 bilhões de reais. Então, isso pode ser uma economia muito grande, um fôlego para as empresas. Apesar de parecer uma pequena ajuda ainda, mas acho que pode ajudar, né, no fluxo de caixa para essas empresas, né, não, Débora? Com certeza. É mais uma alternativa aí que tem, né, de dar esse fôlego para o contribuinte. O governo está tentando fazer a parte dele, né? Ele está tentando aos poucos, mas milagre não dá. Muita coisa ainda teria que ser alterada. Mas, assim, eu acho que essas reduções de alíquota zero no caso de IPI, para os produtos farmacêuticos, médicos hospitalares, isso tudo
são medidas interessantes do governo e que realmente vai dar um fôlego para essas empresas. A questão das prorrogações, das obrigações tributárias, isso tudo vai dar um fôlego. A gente não sabe se vai resolver totalmente, porque a situação é muito crítica, né? A gente está falando aqui de Juiz de Fora. Aqui até o momento as empresas estão fechadas, a maioria das empresas estão fechadas, não estão faturando e sem previsão de quando vai voltar. Então a gente está passando por esse momento e não sabe como que vai ser. Eu acredito que o governo ainda vai adotar outras medidas, conforme for prorrogando esse estado de calamidade. Se continuar dessa forma, vai ter que adotar outras medidas. Mas por enquanto o que a gente tem é isso, né? O que a gente pode se virar como contribuinte são com essas medidas tributárias. Bom, gente, já aqui para a gente ir encerrando, agora eu vou falar de uma parte mais de processo administrativo, mas que tem gerado muita dúvida nos empresários, principalmente aqueles que participam de licitações. Primeiro, deixa eu só ver aqui, a Valéria está perguntando se a redução do grupo S é com referência à folha de março ou se é com referente à folha de abril. Eu acho que é abril, maio e junho, né? Então, essa redução foi prevista, né, até ler para vocês, para entender, e fala que, excepcionalmente, até 30 de junho de 2020, ficam reduzidas as alíquotas das contribuições aos serviços sociais autônomos. Aí, lista todos os percentuais. Então, até 30 de junho, né, inclui aí março, abril. Não, inclui a partir de abril. Não, março não. Isso, a partir de abril, abril. maio e junho. Que foi 31 de março, então não é a folha anterior, é sempre posterior a abril. É uma medida provisória, né? Não tem previsão anterior para retroagir essa questão. Tá bom? Então, até 30 de junho. Aí. Isso. Voltando ao que eu estava falando, né? Muitas empresas que participam de licitação, porque algumas licitações ainda estão ocorrendo, por incrível que pareça, nesse momento. Mas, enfim, precisam das certidões válidas, né? As certidões em dia. O que está acontecendo? A maioria dos órgãos estão fechados, ou trabalhando via chat, ou nem trabalhando, enfim. Como que fica o caso dessas certidões? Então, vou falar aqui em âmbito federal, estadual e municipal, no caso de Juiz de Fora. No caso de âmbito federal, teve uma portaria conjunta do Ministério da Economia com a Receita Federal, portaria 555, de dia 23 de março, e ela prorrogou por 90 dias as certidões negativas e as certidões positivas com efeito de negativas, que estavam válidas na data do dia 24 de março. Então, se eu tenho uma certidão positiva com efeito de negativo ou negativa na data do dia 24 de março, está prorrogada por 90 dias. Além disso, a portaria da Receita 543, ela suspendeu alguns procedimentos administrativos. Essa parte eu vou destacar o mais importante, que tem gerado mais dúvida. Ela diz que suspende o procedimento de exclusão do contribuinte de parcelamento por inadimplência de parcela. O pessoal está confundindo essa suspensão do procedimento de exclusão do contribuinte com efetivamente que o parcelamento foi prorrogado para o dia 29 de maio, que é a previsão que tem lá na portaria. Ele não foi prorrogado. A única coisa que a portaria fala é que até o dia 29 de maio, nenhum contribuinte vai ser excluído em âmbito federal dos seus parcelamentos por inadimplência. Isso não significa que, se ele não pagar na data prevista, né, do parcelamento, que ele não vai pagar juros e multa. Ele vai pagar juros e multa, tá? E passou esse prazo de 29 de maio, no dia seguinte, ele já pode ser excluído. A gente não sabe como vai ser o procedimento, mas pela portaria ele já pode ser excluído daquele parcelamento se ele não tiver feito o pagamento. Isso é importante ficar claro, porque tem muitos clientes que estão confundindo com esse procedimento de exclusão ter sido suspenso, achando que houve um diferimento do parcelamento que ele pode pagar até o dia 29 de maio. São coisas distintas. Não é isso, Gabriel? Até aqui, E aqui é bom frisar o seguinte: é muito diferente uma medida da portaria do Ministério da Fazenda, falando da conduta que será interna dos auditores e dos analistas. Exatamente. Do que é para a sociedade. O que isso significa? Primeiro ponto: se tiver, obviamente, o contribuinte que foi excluído do parcelamento por conta de não pagamento até 29 de maio, ele tem direito a ser um reingresso nesse parcelamento, né? Porque não deveria ter sido excluído
porque aquela portaria vincula a atuação dos auditores e daí não é possível ter essa exclusão, tá? Mas isso é muito diferente de suspensão do pagamento, suspensão, diferimento, prorrogação, qualquer coisa do tipo que tem que se falar. Por quê? Isso tem efeito prático muito grande. Quando teria uma parcela que você paga, vamos supor, na data de hoje, eu não pago. Se o parcelamento prevê multas de juros por causa do diferimento, porque tem várias formas de parcelamento, né? Se ele prevê multas de juros desse não pagamento a tempo, eu vou estar com débito aberto, correndo juros e multa, tá? Então, assim, não teve nenhuma abertura quanto, né? Porque a suspensão traria isso, né? De falar, olha, paga lá na frente sem penalidade, juros e multa. Você pode pagar agora, mas se não pagar até 29 de maio, você teria suspensão do juros e multa. Isso não ocorreu, tá? Para deixar bem claro isso. Então, até 29 de maio, quem tem parcelamento aberto tem que pagar com juros e multa, se for incluído, né, pela falta de pagamento, sob pena da possibilidade real de ser excluído, tá bom? Então, resumindo, né, pessoal, até o presente momento a gente não teve notícia de nenhuma prorrogação de parcelamento nenhum. Tem muita gente perguntando isso, parcelamento simples, PGFN, a gente não teve notícia. A única coisa que a gente teve, que a gente não vai conseguir tratar nessa live, é a questão da transação tributária. A gente vai dar uma pincelada no finalzinho, porque falta 5 minutos aqui para a nossa live acabar, que vai ser objeto de uma outra live, tá? Mas, a princípio, prorrogação de parcelamento não teve. Continuando das certidões, também no âmbito estadual, estou falando aqui de Minas Gerais, também houve prorrogação das certidões negativas e das certidões positivas com efeitos negativos no prazo de 90 dias. Então, as que foram emitidas entre 1º de janeiro e dia 25 de março, que foi quando teve o decreto estadual, elas são consideradas válidas e prorrogadas por mais 90 dias. Então, 25 de março, mais 90 dias, elas estarão consideradas válidas. Só também para frisar, né? Os procedimentos administrativos em âmbito estadual também estão suspensos durante esse período. E municipal, tá? Estou falando agora municipal Juiz de Fora, que tem algumas pessoas aí que não são daqui. Municipal, a gente também teve uma previsão de prorrogação das certidões. Então, no decreto municipal 13.903, ele falou que as certidões negativas e as positivas com efeitos de negativa que tenha vencido a partir do dia 17 de março, somente essas ficarão prorrogadas até o dia 17 de junho. Tá joia? Então, a gente também teve uma prorrogação em âmbito municipal, falando aqui de Juiz de Fora. É importante frisar, tanto na questão estadual como municipal, para aqueles que participam de licitação, eles têm que colocar junto com os documentos o decreto que fala que teve essa prorrogação da validade das certidões. Porque o que acontece? Se ele não coloca, na hora que eles forem fazer a habilitação, forem ver os documentos, isso em âmbito federal, eles vão ver que a certidão está vencida e você pode ser desclassificado. Então, é indispensável que a pessoa que queira participar de licitação, ela inclua o decreto que fez a previsão da prorrogação dessas certidões, tá? Sobre pena dele ser desclassificado se não incluir isso. Isso é importante de frisar. Faltam 3 minutinhos aqui para a gente encerrar a nossa live. Bom. Pode falar. Não, só para frisar, já que faltam só esses 3 minutos, ontem, provavelmente perto da meia-noite, saíram 2 novas instruções normativas. Tá? Para quem não sabe, o Diário Oficial tem sessões extras. E esse aqui saiu na sessão extra, né, que foi a instrução normativa 1936 e a instrução normativa 1937, tá? Nome da Receita Federal, que trouxe a questão de mais relacionada à importação, despacho aduaneiro, em âmbito da combate ao Covid, e também a questão de importação, né, a cargo próprio ou de terceiros. Então, né, é uma questão mais técnica, mais de exceção, acho que ninguém aqui talvez trabalhe com isso. Muito específico, né? É muito específico e é bem recente, mas fica aí a notícia delas para quem se interessar poder ler. Essas são instruções normativas 1936 e 1937 da Receita Federal, tá bom? Bom, gente, como eu falei, teve a questão da transação, né, que a gente teve a publicação, converteu em lei, aquela MP 899 do contribuinte legal, mas isso daria uma live de pelo menos 1 hora.
Eu queria também saber de vocês podem comentar, porque a gente vai encerrar a live, eu não vou conseguir saber, mas pode comentar na foto que a gente divulgou essa live, se vocês têm interesse de ter uma live sobre isso. Somente falando essa questão da transação. O que que mudou, quem que pode aderir, quais contribuintes podem aderir. Então, é importante que vocês deem esse feedback para a gente. Para encerrar também, avisar que a gente agora está com um canal no YouTube, só procurar Tecol Contabilidade. A live da semana passada que eu fiz com a Valéria sobre medidas trabalhistas e previdenciárias, a gente já colocou lá no YouTube. E essa daqui a gente vai pôr no YouTube durante essa semana que vem. Então, sempre uma semana depois das lives, a gente vai estar publicando esses vídeos. E na semana que vem, a gente vai ter uma outra live, a gente ainda não sabe o assunto, mas na quinta-feira que vem, 7 horas, a gente vai ter uma outra live. Queria agradecer ao Gabriel pela participação, pelos esclarecimentos. Falar, né, que essa foi uma live a gente promoveu junto com o Conteúdo Tributário, que é o Instagram que tem as informações tributárias que a gente participa. Nós dois, mais um PFN. Então, quem quiser também adicionar lá para ficar sabendo mais informações, é o Instagram Conteúdo Tributário. E queria agradecer a participação de todos vocês, né? Vi aqui que muitos funcionários participaram, alguns clientes. Então, queria agradecer por essa participação de vocês. Bom, Gabriel? obrigado a todo mundo pelo convite, até também pelo convite, a participação de todo mundo aqui nas mensagens. Desculpa se passou alguma pergunta, alguma coisa desapercebida aqui, ou até pela função do tempo a gente não conseguiu responder. Mas se persistir, pode mandar para a gente que a gente tenta responder. Se não souber, a gente pesquisa junto e aprende também, tá bom? Obrigado a todo mundo e boa noite. Obrigada, pessoal. Boa noite.